Então, hoje nós fomos convidados para debater aqui um tema super importante na prática clínica, que é como que os testes genéticos podem ajudar no diagnóstico de doença hepática criptogênica. Então, Dr. Alberto Farias, a gente vai começar aqui comentando, né, que a raridade ela não existe. Se a gente pensar numa doença, a gente vai conseguir o diagnóstico. E a gente precisa entender as etapas para interpretar uma mutação genética. E a primeira etapa é identificar uma mutação que está presente no DNA ou no RNA do paciente por meio de técnicas de sequenciamento genético. Nós temos classificações da mutação como patogênica, benigna, uma variante de significado incerto, uma provavelmente benigna ou provavelmente patogênica. E eu começo a perguntar aqui para o doutor Alberto especificar melhor o que é uma variante de significado incerto, a VUS. Então, vamos lá. Esses termos eles são autoexplicativos. Uma variante benigna, dá para entender que é aquela que não tem efeito na saúde, assim mesmo como as variáveis patogênicas, potencialmente patogênicas ou potencialmente benignas. Esses termos são autoexplicativos. A dúvida pode surgir no VUS, que é a variável de significante incerto, que é aquela que não tem dados suficientes de literatura para caracterizá-la como benigna, como patogênico ou potencialmente patogênica. E essa classificação, ou melhor, a definição do impacto dessa variável vai depender de informações da literatura, correlação com o quadro clínico e, às vezes, até outros testes, que vamos comentar a seguir, que podem ajudar a valorizar o papel de um eventual VUS num quadro clínico do paciente. Observem que a gente prefere chamar variante do que mutação. Mutação é um termo clássico, mas a variante pode significar que ela não tem nenhum papel patogênico, não tem função, ou pode ser altamente patogênica. Então, é um termo neutro. Não chamar de mutação, chamar de variante. Por isso que não se diz uma mutação de significado incerto, porque ela pode ser uma mutação que não traga nenhum prejuízo Malefício, funcional, né? malefício. Então, seria uma mutação nonsense. Então, e partindo para as outras etapas, então a gente vai determinar depois, né, se essa mutação está associada a uma condição específica e vai se buscar base de dados, né, literatura e o impacto funcional para avaliar esse impacto da mutação na função do gene ou na expressão de proteínas. E isso vai ajudar a especificar se essa variante é patogênica ou se é benigna. Gostaria de comentar um pouco sobre esse impacto funcional na prática? Sim, isso é importante, porque existem definições da mutação que levam em conta o papel funcional, quanto aquela substituição, aquela modificação de uma sequência de nucleotídeos se correlaciona a uma perda ou ganho de função de uma proteína. Então, existem testes que são feitos em laboratório para determinar o impacto funcional da substituição de aminoácidos, mas o mais importante, nós vamos ver adiante, quando aprendermos a interpretar um laudo, quais são os preditores computacionais que podem nos ajudar a entender se uma mutação, principalmente aquela de significado incerto, podem ser valorizadas como potencialmente patogênicas. Então, vamos adiante. A gente tem também mais duas etapas. A segregação familiar. A gente vai analisar a mutação nas famílias afetadas para fornecer algumas informações adicionais sobre a associação dessa mutação com alguma condição clínica. E a gente vai identificar também que contexto clínico tem esse paciente, né, no caso dos nossos pacientes de uma colestase, para interpretar o significado clínico da mutação. Falo colestase assim, porque é a maior parte das mais novas situações que a gente tem identificado. Até aqui temos um problema, que a maior parte das doenças que a gente vê tem um padrão recessivo.
Então, na maior parte das vezes, você não tem um padrão familiar muito claro, diferente das doenças dominantes, que em poucas gerações você tem um heredograma muito rico. Aqui não, na maior parte das vezes, a história familiar, embora do ponto de vista teórico seja muito importante, mas não ajuda muito. Então, o que a gente vai ter que ver é como interpretar o teste genético. E assim, nosso papel como médico em notificar essas possíveis variações, porque muitas vezes a gente encontra essas mutações de significado incerto que você falou, né, das VUS, e a gente não notifica, a gente não documenta isso. E o que a gente pode estar atrapalhando nessa definição? Exatamente, porque a caracterização de uma VUS como potencialmente patogênica depende da informação clínica. Então, toda vez que encontramos, seria interessante ter um relato de caso que correlacione um determinado cenário clínico com aquela mutação. E a repetição desses achados que vão terminar caracterizando a variante como patogênica ou não. E aí, quando a gente pega um exame, né, a gente vai ter que entender o que é que se passa, por que foi feito determinado exame. E aí, antes de fazer essas perguntas, eu vou dizer que as sondas elas são segmentos de DNA ou RNA que são projetados para se ligarem especificamente às sequências de DNA ou RNA de uma amostra biológica. E como que a gente escolhe um teste genético? Então, quando a gente pede um teste genético, o que a gente tem que identificar? De que forma foi feita? Se foi gene isolado, painel, se foi o exoma e se foi um estudo de metilação. E como que a gente vai escolher para o nosso paciente um determinado teste genético? Ali nós temos listados os principais testes genéticos que são feitos na prática clínica. Então, primeiro, é o estudo de um gene isolado. Tipicamente, quando se conhece a doença, a condição, o padrão de genética, é muito utilizado para estudar os familiares. Uma vez já se conhece a doença, não é necessário estudar todo o painel genético com vários genes. Então, por exemplo, o Wilson, né? Você pede o ATP. O Wilson ele é diferente porque são muitas mutações. Né? Se vamos pegar uma outra doença como a amiloidose familiar, que é a mutação da transtirretina. Então, se conhece na história familiar quem é aquele paciente, eu não preciso estudar todos os genes para aquela família, para o rastreamento familiar, eu posso solicitar um estudo já do gene que a gente conhece. No hemocromatose, por exemplo, que tem 5 genes, se eu sei que é HFE, eu posso pedir só o HFE, né, para ver os locais específicos. Isso é importante porque diminui custo. Sim. Né, nos casos... E foca mais, né, na questão daquela família, para dizer... Exatamente, para dizer que naquele caso específico que já temos uma informação anterior, isso pode ser incorporado no diagnóstico. O mais usado é o painel, que é uma combinação de vários genes que estão associados a uma condição. E aqui nós temos comercialmente disponíveis painel para doenças colestáticas, painel para as doenças do ferro, para hemocromatoses, painel para dislipidemias, painéis para doenças recessivas. Para as PFICs também. Para as PFICs, nas colestases. Então, tem alguns painéis que são de interesse em doenças hepáticas que vale a pena conhecer. Qual o problema do painel? Que a gente precisa conhecer quais são os genes para verificar se esse painel atende à nossa necessidade, uma vez que não tem uma padronização de quais os genes que estão no painel. Se a gente comparar laboratórios diferentes, você vê que tem genes diferentes. Tem painéis que são mais curtos e tem painéis estendidos, né? E assim, o quanto que isso impacta para o nosso paciente, por exemplo, você está estudando um adulto e você tem incluído naquele painel uma doença, por exemplo, uma PFIC1, uma PFIC2, e você está buscando uma PFIC de adulto e você vai acabar... Eu acho que vai depender muito do grau de suspeita clínica que você tem, se você vai se conformar com um painel mais curto, porque se ele vier negativo, você não consegue excluir a doença. Pode ser que você não tenha analisado o gene em questão. E o exoma? Quando é que a gente pede o exoma? O exoma é um estudo mais completo. Então, o que é o exoma? Você vai estudar o exon. Portanto, são as regiões do DNA que são codificantes. Ele separa as regiões
intrônicas. E por que é importante? Porque a maior parte das mutações associadas a doenças estão em genes representados pelo exoma. Então, seria, digamos assim, ter uma cobertura de 85% das doenças genéticas, o estudo do exoma. Claro que ainda fica 15% de fora, principalmente as mutações que estão associadas a processos do RNA, como, por exemplo, as mutações dos sítios de processamento do RNA, que são os sítios de splicing alternativo. Então, você tem que olhar também se o exoma está cobrindo isso, se cobre DNA mitocondrial. Uma coisa assim, interessante, por exemplo, quando a gente tem na prática clínica um paciente com hemocromatose, é uma hemocromatose que se caracteriza por ter uma saturação de transferrina alta, ferritina alta. Ferro do então, tecido. a gente tem ferro tecidual. Então, assim, buscar um painel nesse caso seria demais, porque você pode ir direto para o HFE, né? Direto para o tipo 1. Esse tem uma dúvida, porque se o HFE é negativo, embora seja o mais frequente, você teria que depois complementar com outros genes se tiver. Mas, assim, otimizando o custo. Tipo assim, se é um paciente que se manifesta com anemia, se é um paciente que se manifesta com saturação de transferrina normal e tem uma ferritina alta com ferro tecidual. Hoje tem a questão do custo. O painel seria mais interessante. Eu acho que o painel é mais interessante, mas hoje eu tenho uma questão de custo, mas eu tenho certeza que tudo isso vai mudar quando diminuir o custo, vai permitir painéis muito mais ampliados. E uma coisa assim interessante, acho que é melhor a gente mostrar. Eu né, falando da metilação, metilação. que a hipermetilação é muito utilizada para definir características genéticas em oncologia e neoplasia. Então, são testes também de PCR, que pode ser feita no tecido, para se estudar genes associados a vias de carcinogênese. Mas, para a hepatologia, então, os nossos são gene isolado, painel e exoma. Certo. A gente, eu trouxe aqui uma informação antes de passar o casinho, sobre o NGS, que é o mais amplo, né, o mais importante atualmente, é mais a tecnologia assim, melhor que a gente tem, porque em curto espaço de tempo a gente permite dar mais informações em relação àquelas variantes, né? E aqui eu trouxe um painel de colestase de um paciente que é meu, de consultório, e aqui mostrando, né, os genes analisados. Então, é um paciente que havia uma suspeita de uma PFIC3, e todos paciente com colestase, né? Colestase, podia ser em adulto. Colestase em adulto. Era um paciente que tinha alteração de enzimas. Porque isso é importante, que antes de gama pedir o GT painel, elevada, você exclui as causas comuns de colestase. Todas né? as causas, droga. biópsia, tudo ok. E esse paciente foi para esse painel. E a quantidade de genes que identificamos, tem painéis que têm quase 70 genes. Tá? E aí foi visto aqui essa variante provavelmente patogênica em heterozigose no gene ABCB4. E aí, quer apontar aqui para você comentar? Então, esse resultado dá uma oportunidade de interpretar um painel genético. Então, aqui nós temos a condição clínica em estudo. E nós temos aqui colestase intrahepática progressiva. Então, esse é um painel de colestases. Na sequência, nós temos aqui o padrão de herança. Portanto, é uma doença com um padrão de herança autossômico recessivo. O gene em questão, que é o gene ABCB4 da PFIC, qual é a mutação, a variante e a interpretação. Nesse caso aqui, foi provavelmente patogênica. Uma dica é olhar o comentário, isso é muito importante. E aqui temos dois tipos de comentário. O primeiro é o depósito em base de dados. Essa mutação já foi previamente descrita, então foi depositada nessa base de dados, portanto, não é uma novidade, não é a primeira vez que se descreve. Mas o mais importante é olharmos essa frase aqui, preditor em sílico. O que seria isso? Eu deixei o cursor aqui nessa posição. Nós lembramos lá da biologia que havia uns estudos in vivo, in vitro, e posteriormente se criou a expressão in sílico, que é para designar as ferramentas computacionais. Tem in vivo, in vitro e in sílica, que é em computador.
Então, são ferramentas computacionais que permitem dizer e até estimar com base na modificação da estrutura do aminoácido, da proteína, se vai ser patogênico ou não. É muito útil para caracterizar as VUS. Então, uma VUS, que é de significado incerto, porque não foi ainda descrita na literatura, ou tem poucos casos, mas que um preditor computacional in silico mostra que é deletéria, num contexto clínico apropriado, ela tem que ser valorizada. E a outra informação que a gente aprende é que observe que essa paciente tem uma colestase e associada a um gene cujo padrão de transmissão é uma herança autossômica recessiva. Entretanto, a paciente é heterozigota. Então, esse aqui não se aplica o conceito mendeliano. Provavelmente ou porque tem outras combinações gênicas ou porque isso é descrito na literatura de casos de PFIC, de colestase familiar em adulto, que são heterozigotos. E aqui aí vamos para o ponto seguinte, que é correlacionar a clínica com a genética. E nesse ponto aí, né, é muito importante, né, porque a gente já está na PFIC 12. Vamos supor, esse caso aí, um paciente com colestase, ele tem uma mutação em heterozigose num gene importante. Que é da doença biliar. Pode ser que ele tenha PFIC 13. E que a gente ainda não sabe qual é a outra variação que a gente não pesquisou. Pode ser que tenha algum mecanismo de transmissão mais complexo. Eu vou dar um exemplo na hemocromatose, que existem os 5 alelos clássicos de DNA, mas hoje tem um alelo complexo, que é uma mutação de DNA associada a uma mutação de sítio doador de splicing alternativo. Então, uma mutação de DNA e uma mutação de RNA associada. Então, aqui, qual é a ideia? É valorizar o quadro clínico. Ela tem uma colestase, não tem uma causa conhecida é um paciente que fez uma colestectomia em idade muito jovem, tem uma colestase sem causa definida. Clinicamente, ela tem uma PFIC. Clinicamente, o fenótipo é de PFIC. E tem um gene heterozigose. Mas então, o problema é que a literatura descreve casos semelhantes. Sim. Que são heterozigotos e têm o fenótipo. Então, isso tem mais é uma importante passagem aqui que eu se interpretar. Coloquei justamente para a gente... por que a gente pede, qual que é o impacto na conduta. Então, assim, levando para esse caso aí, na minha prática, eu tratei a paciente com ácido ursodeoxicólico e houve uma resposta bioquímica. Mas não trataria de qualquer jeito? Pois é, mas assim, eu não tenho esse diagnóstico esclarecido, mas eu tenho um fenótipo e uma suspeita, porque ela tem uma heterozigose. Nesse caso, não mudou o jeito de tratar, mas Exato. Tem outras PFICs que você poderia mudar. Por exemplo, o gene ABCB11, que é também PFIC, está associado a um risco de 15% de colangiocarcinoma e de carcinoma hepatocelular. Então, esse paciente que tem que entrar... muito prurido também. Tem que entrar num programa de rastreamento de câncer, mesmo sem cirrose, porque é um gene de alto risco. Pode desenvolver uma uma imunização aloimune pós-transplante. Então, o esquema de imunossupressão é diferente para esses pacientes. Então, por que muda? Tem impacto na conduta, porque você pode agregar tratamentos além do convencional que você faria. E, às vezes, até repor, né, alguma enzima que você... A terapia gênica... Reposição enzimática para alguns casos. Então, a gente está caminhando muito rápido, né? E a gente tem essa velocidade e esse gap no conhecimento que não está transportando a gente para o futuro que está ali, né? Mas a gente tem que conduzir isso. Então, muitas vezes esse impacto ainda está sendo construído. Eu diria que o teste genético veio para ficar, porque estamos caminhando de uma medicina fenotípica para uma medicina genotípica. Perfeito. Isso vai ajudar muito a caracterizar melhor as condições que são baseadas no quadro clínico, e o que a gente vê com esses testes é o início da chamada medicina de precisão em hepatologia, em que você vai sair puramente das características fenotípicas, ou seja, um tamanho único não serve para todo mundo, e vai individualizar de acordo com o perfil genético qual a melhor forma de acompanhar, prevenir complicação e tratar e aconselhar. Acho que é isso. Perfeito. Acho que estamos evoluindo, né? Entender essas questões que a gente comentou aqui dos tipos de teste, como interpretar. Eu acho que o futuro está ali e a gente está tendo a oportunidade de avançar nessas doenças que
eram criptogênicas, mas a criptogênica ela existe por uma falta de conhecimento da ciência e falta de diagnóstico. Mas já pensar nisso e já saber que ferramentas usar já é um primeiro passo. Tá bom. Obrigado. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Sempre bom, Alberto, essas discussões com você. Tchau.